chamo Adriana Biasoli e quero dizer para você que é muito bom ter você aí na nossa companhia. Quero dizer também para as meninas que se inscreveram no sorteio do book. Nós realizamos um novo sorteio, como é do conhecimento de todas. Brevemente vocês terão a oportunidade de conhecer a Jennifer, que foi a ganhadora, né? Brevemente nós realizaremos este making off, este book. Vamos acertar com o seu Orestes e acertar com a ganhadora também. Bom, vida de mulher é uma vida assim muito complicada, muito corrida, muito cheia. A gente não pode perder tempo. Não pode perder tempo nem procurando as coisas na bolsa. Tragédia bolsa de mulher, né? Quando você pede pro maridão assim, pega tal coisa na minha bolsa. Imagina a cara do sujeito, né? Vou ter que procurar naquela bagunça. Mas agora, aqui numa loja em Jandira, você tem um organizador de bolsa. Então você tem um espaço para colocar todas as coisas e deixar tudo organizado. E em vários tamanhos. Olha, você tem no tamanho maior, no menorzinho um pouquinho, e nesse menor ainda, que é para você, quando tem uma carteira, uma bolsa menor, poder colocar o seu celular. Gente, já pensou quando o celular começa a tocar numa bolsa de mulher? Que não tem o organizador, você joga tudo para poder achar o celular. Quando você acha, a pessoa já desistiu. Já acha que você já cai na caixa postal. Então tem um lugarzinho para você colocar aqui, olha. Se você usa 3 celulares, Nextel, mais uma outra operadora, tá aqui, ó, todos os compartimentos, lugarzinho para você colocar cartão do banco, lugarzinho para você colocar cartão de visita. E aqui, olha, aqui dentro também você tem o outro compartimento aqui dentro para você ver todas essas coisas. E em vários tamanhos. A gente vê uma certa propaganda na televisão aí falando desses organizadores um preço absurdo. Lá na Via Bela você encontra esse organizador aqui por um preço muito bom, gente. Um preço maravilhoso. A Via Bela está localizada na Rua Conceição Samartino, número 71, no centro de Jandira. A Via Bela você encontra bolsas, alianças, carteiras, cintos, acessórios, óculos de sol e parcela, viu? Você aceita todos os cartões de crédito e parcela as suas contas. E lá você vai encontrar ótimas opções de presentes para o Dia das Mães. A mãe fala, eu falei isso no outro programa, vou falar de novo. A mãe fala que não gosta de ganhar presente, que não precisa se preocupar, meu filho. Não acredita, viu? Porque mãe mente. Mãe adora falar isso, mas na verdade ela adora ganhar presente, adora saber que o filho se lembrou dela, que foi na loja só para comprar um presentinho para ela. Então, se você tá sem grana, quer economizar, quer comprar um presente muito legal para sua mãe, vá até a Via Bela, que fica na Rua Conceição Samartino, número 71, centro de Jandira. Ali pertinho, vou fazer uma propaganda para a Sumirê, ali pertinho da Sumirê, tá bom? Você vai encontrar a Via Bela, malas para viagens, malas para você levar notebook, tudo você encontra na Via Bela. Bom, passado 1 ano e 4 meses da morte do prefeito Brás Pasqualin, nós estivemos em sua residência, a residência onde ele morou por tantos anos, e falamos com sua companheira Mara Pasqualin, para saber como ela está se sentindo, como foi difícil tudo isso que aconteceu, as investigações, viver com Brás Pasqualin, a sua inserida no meio político, como que isso ocorreu, ele enquanto pai, como esposo, enquanto amigo. Vamos saber de tudo isso com Mara Pasqualin em sua residência. Vamos lá conferir na matéria? Bom, mais ou menos no dia 3 a 2 de dezembro do ano em que ocorreu a morte do prefeito Brás Pasqualin, eu havia convidado para ir no meu programa para uma entrevista. Na verdade, essa entrevista seria para saber um pouco da vida, não do político, mas do homem Brás Pasqualin. Infelizmente, na data em que eu fiz o convite, o prefeito Brás já estava com a agenda ocupada e não pôde ir. Indicou que a esposa dele, a Mara Pasqualin, pudesse ir em seu lugar.
né? Bom, obviamente que eu tive que mudar os meus planos, né? E acabei tecendo perguntas para ela. E ela, gentilmente, há 1 ano e 4 meses da morte do esposo, ela abriu a sua casa para nos mostrar um pouco da vida, desse momento do cotidiano, em família, com o esposo. E também nesta entrevista, vou procurar saber como que está sendo a ausência. Não deve estar sendo fácil, mas como que foi o que antecedeu a morte do esposo, talvez dias antes, enfim. Vamos descobrir um pouquinho de tudo isso aqui na entrevista para você, telespectador do Canal 3 da TV Jandira. Mara, primeiramente eu gostaria de agradecer você por nos abrir a sua porta, né, por deixar que uma emissora de TV entrasse e conhecesse um pouquinho do ambiente em que ele ficava e tentar saber um pouquinho da vida, né, dessa pessoa que você conviveu quantos anos? 40, quase 40 anos. Foram 37, com mais namoro. A gente repara que você, o closet ainda mantém as roupas dele, os perfumes, os objetos pessoais, você está intacto, você não mexeu em nada. Não mexi, porque eu acho que ele está viajando e ele vai voltar. Então é uma forma de amenizar, né? Amenizar a dor. Mara, me conta um pouquinho, obviamente que ele deve ter te contado sobre a infância dele. Como que foi a infância dele? Assim, criança, quantos irmãos? Como que foi um pouco da infância do Brás? Bom, Dona Dolores, minha sogra, né? Eu só conheci a Dona Dolores. Casou com o seu Alfredo, mas o pai dele morreu muito cedo. A Dona Dolores teve o Euclides, a Lourdes, que ainda é viva, o Euclides já é falecido, e o Brás. E quando o pai dele faleceu, ele tinha 6 meses. O pai dele estava desmatando lá o sítio deles e uma árvore caiu em cima dele. Então, como acho que era uma cidade, né, era roça, era sítio, não tinha muito recurso, acabou morrendo, acho que esmagado pela árvore, né? Foi uma morte, eu acho que horrível. E o Brás foi criado com os tios, com os primos, estudou um pouquinho, trabalhou na roça, mas não era o que ele gostava. E ele, acho que foi, dos irmãos e dos primos, foi o que ficou menos lá, porque com 17 anos ele veio embora para cá, para São Paulo. Que ele morava em Andradina, que é interior de São Paulo. E aqui ele veio trabalhar numa empresa de, acho que, se não me engano, de parafusos, uma metalúrgica, de um primo deles. Ficou trabalhando um pouco, dormindo em pensão, morando em pensão. E passou bastante dificuldades. Até que ele me conheceu. Bom, mas essa questão até conhecer, aí ele teve que vir para Jandira, porque a Mara, nessa época, morava aqui na cidade de Jandira. E como que foi essa vinda para Jandira? Então, o irmão dele comprou uma casa no Alvorada. E eu também morava no Alvorada. Então, de final de semana, eu morava com a minha tia, na Lapa, e ele morava em Pirituba. Então, ele vinha de trem para visitar o irmão, e a cunhada, sobrinhos, e eu vinha para a casa da minha mãe. Então, a gente, de vez em quando, dava uma olhadinha e tal. E aí, a vida dele se transformou nessa beleza que foi, que eu acho que foi uma beleza mesmo, que foi uma vida dedicada para as pessoas. Eu acho que, como ele sofreu muito, ele se preocupava muito com a situação financeira, com a falta de comida, com a falta de oportunidade para as pessoas. Então, tudo que ele fazia era direcionado aos mais carentes. E eu, junto com ele, para ajudar, para dar força, para, né, tá lá junto. Foi assim, eu acho que foi... A vida dele, eu acho que foi bonita, como pessoa, porque ele se fez... foi um rapaz que se fez sozinho, né? Porque aos 6 meses faleceu o pai, ele
ele teve cabeça, não partiu para o lado errado, né? Sempre ajudou os irmãos, sempre, toda a vida ele foi o mantenedor da família, de toda a família. Tudo que precisava era com o Brás que eles vinham se socorrer. Eu nunca me opus a isso, porque eu achava bonito esse gesto dele ser, né, o mantenedor, o dirigir a família. Eu achava muito bonito isso nele. Mas a questão da política não partiu dele. Na verdade, era o seu pai que tinha um envolvimento com a política, não é isso? Então, meu pai foi um dos emancipadores e foi candidato por 2 vezes a vereador. Ele saiu como candidato na época do Clécio e na época do Alain. E era eu e minha mãe que fazíamos campanha para o meu pai. Meu pai era meio tímido, então não gostava de fazer campanha, então nós fazíamos campanha para ele. E aí o Brás, eu comecei a namorar com o Brás ficava muito bravo porque eu não podia namorar porque eu estava fazendo campanha para o meu pai. Então quer dizer que você que instalou o bichinho da política no Brás Pasqualino, não era ele que... Quer dizer, ele falou, ou eu me junto a ela ou eu não vou ver minha namorada. Né, quando a gente não pode junte-se a ele. Foi o que aconteceu. Eu acho que também ele já tinha esse espírito de liderança, né? Porque senão não adiantaria nada. Eu querer, né? E ele não ter, né? Esse tino político. Mas aí nós trabalhamos para ele, para vereador. Para o Brás. Mas peraí, me conta uma história primeiro. Vamos chegar nessa parte. Mas me conta como é que foi a história do táxi. Ah, tá. Então, aí ele, como o pai dele faleceu, demorou todo esse tempo, 6 meses, ele foi receber a herança dele, acho que quando ele tinha 20 anos, sei lá, mais ou menos isso. E aí ele, com a herança das terras lá, que era do pai dele, a parte que coube a ele comprou um carro e colocou na praça. E foi ser motorista de praça. Aqui em Jandira. Ele trabalhava no banco, no Banespa, né, no Banco do Estado, e na hora que ele tinha vaga, porque no banco você trabalha 6 horas só, então às vezes era das 6 à meia-noite, às vezes da meia-noite às 6 da manhã, e ele dormia, quando era da meia-noite às 6 da manhã, ele chegava em casa, dormia até meio-dia, pegava o carro e trabalhava até umas 5 horas da tarde, e depois ia trabalhar. Esforçado, né? Muito, muito. Então, quando às vezes as pessoas acham, nossa, né, como é que pode ter uma casa dessa, ou ter uma chácara, mas ele sempre foi muito esforçado, muito. E eu também ajudei bastante a ele, porque eu sempre dei aula, eu sempre trabalhei. E a união faz a força, né? E eu acho que tudo que a gente tem, Deus nos abençoou. Essa casa é um presente de Deus, porque ela não era dessa forma. Como que era a casinha onde vocês moravam? Assim, o Brás chegou a morar nessa casa? Não. Qual casa? Na Alvorada. Ele morou, porque assim, minha mãe trabalhava como merendeira, eu trabalhava, minha irmã trabalhava, e aí ele ia em casa para dormir, porque na casa do irmão dele tinha 3 crianças. E às vezes chorava durante o dia, ele não conseguia dormir, porque, né, o sono já durante o dia é difícil. Então, como lá em casa não ficava ninguém, ele ia para lá e dormia lá. Então, quer dizer, ele frequentou a minha casa no Alvorada. Antes de namorar? Não, já namorava. Já namorando. E a sua mãe não ficava preocupada ou ela estava lá junto? Não, minha mãe trabalhava mais próximo do que eu. Eu trabalhava em São Paulo, ele, né? Ah, então ele ficava sozinho na casa? Sozinho. Não ficava ninguém em casa. Namorar só de sábado e domingo. Aí me conta, então essa casa como que era, a casa do Alvorada? Aí era uma casa tipo americana, que tem aquele telhadinho assim, que tem uma área na frente, a sala com vitrô, 2 quartos, sala e cozinha.
Não, foi desmanchada, que hoje tem a quadra, né? Onde era a quadra. Ele concorreu a vereador, foi o primeiro pleito como na vida política foi como vereador. E logo na primeira vez que ele se candidatou, quem era prefeito? Dorvalino. Foi na gestão do Dorvalino. Então, a gestão do Dorvalino foi de 6 anos. Então, ele ficou 6 anos como vereador, 2 anos, os 2 primeiros anos, como presidente da Câmara. E ele foi um bom vereador. Já naquela época, ele já era bom político. Apesar das dificuldades que o município na época enfrentava, que não tinha essa arrecadação tão significativa. Era bem pequenininho. Jandira era, né, quase nada. Você lembra quando foi o voto? Quantos votos ele precisou para se eleger? Você consegue puxar na memória isso? Eu acho que 127, se não me engano. Foi presidente da Câmara. Foi presidente da Câmara. Era bem difícil, porque as casas eram distantes uma da outra, né? Lá no Alvorada, acho que tinha 6 casas. No Alvorada. Né? E Jandira também, era pouquinha coisa. Você vê, com 125 votos, a pessoa ser eleita, eu acho que ele foi o 4º mais votado. Caramba! Bom, nós estamos aqui com a Mara Pasqualin, vamos fazer um breve intervalo, mas nós voltamos já já.